Então, dando sequência, o amigo pergunta, for real? You do that a lot? E aqui eu tenho duas coisas para falar com vocês. Primeiro, a expressão for real, que é como se fosse, tá falando sério? Ok? Repare, se você se atentar às palavras e tentar traduzir as palavras, não vai fazer sentido, porque nós estamos falando de duas línguas distintas. Inglês não tem nada a ver com português, tá? Português não tem nada a ver com inglês. Então, se você se atentar à tradução, você não vai falar o idioma. Por quê? Você vai ficar traduzindo palavra por palavra para poder tentar falar o que você vai falar, e aí não vai fazer sentido no idioma. Ok? Porque são duas línguas diferentes. Então você precisa entender o que a frase quer dizer. Aí é diferente. For real? Você está falando sério? Aí sim, você faz a associação não das palavras, porque o seu cérebro não funciona com palavra. Ok? Não é eu ir para o quadro e escrever for real é igual a tá falando sério? Não é isso. É você pegar a imagem que você tem na sua cabeça para você tá falando sério? Sabe essa imagem que você tem que representa essas palavras? E aí você junta com for real. Mas calma que eu vou adentrar esse assunto especificamente quando nós formos falar sobre a primeira chave da fluência, sobre o primeiro pilar da metodologia Wave, tá? Ainda durante essa imersão eu vou falar sobre isso. Quando a gente chegar lá, você vai aprender exatamente como que o seu cérebro funciona e como é que você vai usar isso a seu favor para aprender qualquer palavra em segundos e nunca mais esquecer. Beleza? Ok, então a pergunta foi, tá falando sério? E a segunda pergunta é, você faz isso mesmo? You do that a lot? Né? Pô, você faz muito disso, né? Não acredito, né? É verdade, você faz muito disso. E em inglês nós temos muitos. As duas palavras a lot significa muito. Essas últimas duas palavras dessa pergunta. Nós temos o very, nós temos o much, many, lots of, muitas formas distintas, to, so, de dizer muito em inglês. Mas cada uma possui a sua especificidade. Tem um jeito certo de usar isso, não é o momento de eu entrar nesse assunto, tá? Mas tem uma forma, um momento para você usar cada uma delas, tá? Aqui, a pessoa está perguntando se ele escreve muito as metas, ok? Vamos tentar essas duas perguntas. Ritmo, entonação, sonoridade. Feche os seus olhos. Repeat, please, after me. For real? You do that a lot? For real? You do that a lot? For real? You do that a lot? Legal, bacana, muito bom. É isso aí, olha, tá vendo? A evolução só acontece através da prática. Tem que praticar, porque tudo é treino. E aí o amigo responde, oh yeah, a lot, né? Então, faz muito? Faz. Faz e faz muito, ok? Oh yeah, a lot. Vamos lá? Oh yeah, a lot. Oh yeah, a lot. Oh yeah, a lot. Muito bom. E aí a pessoa pergunta, faz muito, mas espera aí, does it work? Né? Funciona? Isso funciona? Does it work? E agora eu quero fazer um link dessa pergunta, does it work, com a primeira pergunta feita no topo aqui dessa página. Quando ele faz you do that a lot, essa pergunta gramaticalmente está incorreta. O correto seria do you do that a lot? Ok? Por que eu não coloquei o do aqui na frente? Porque isso daqui que você está vendo
é o inglês do dia a dia, é o que é praticado, é o que você vai ver no filme, possivelmente, ouvir uma música, possivelmente, escutar ao ir para fora do país, morando nos Estados Unidos, você vai ouvir isso direto, tá? Porque é o inglês que é praticado. É como o nosso tamo junto, que está completamente gramaticalmente errado, né? Mas é muito usado, tamo junto, é ou não é? É nós. Que é mais errado que é nós, né? Não existe mais errado que isso, eu acho. E é muito, muito, muito usado. Então é importante que você saiba discernir o que é certo do que é o errado, mas sabendo qual é o momento de usar tanto um quanto o outro. Por quê? Tanto um quanto o outro é usado. Lembra que nos Estados Unidos a gente aprende na aula de inglês o inglês para conversar com um amigo? Isso daqui é o inglês do amigo. O inglês para conversar com o diretor da empresa é outro nível. O inglês para conversar com o presidente da república é outro nível. Lembra disso? Então, e isso a responsabilidade é de quem? Do teacher. O professor precisa ensinar isso para você. Se eu ficar ensinando para você apenas aquele inglês bonitinho, certinho, você não vai evoluir, você não vai se preparar para a vida. Por outro lado, se eu ficar só ensinando para você o inglês errado, você tampouco estará preparado para uma situação de uma entrevista de trabalho, por exemplo. Então você precisa saber as duas coisas, para que aí, se você quiser usar o inglês coloquial do dia a dia, você usa, e se você quiser um inglês mais culto, você sabe como utilizar. Isso me remete a uma situação real, tá? Que aconteceu comigo. Eu tenho um amigo meu japonês, japonês mesmo, o nome dele é Fumio Takahashi. E o Fumio, ele chegou ao Brasil para dirigir uma empresa em São Paulo. E ele foi enviado para ficar 6 meses em Recife e 6 meses aqui em Juiz de Fora. Tudo para que ele, durante esse ano, aprendesse o português. Então ele fazia aula de português todo dia, e várias horas ao dia para aprender o idioma. E durante esse período que ele esteve em Juiz de Fora, ele fez 6 meses de aula de conversação em português comigo. Porque eu falava inglês, eu falo inglês e ele fala inglês. Quando a gente não conseguia se entender, eu explicava para ele em inglês, ele entendia e assim a gente dava sequência e ele evoluía no português. Eu não sou professor de português, muito pelo contrário, né? Enfim, um dia, Fumio chegou para mim triste, cabisbaixo, reclamando que ele não conseguia ir à padaria e comprar pão. Ele queria comprar um simples pão e ele não conseguia. Ele todo dia ia na padaria, conversava com a pessoa não entendia o que ele estava pedindo e ele ia embora sem comprar o pão. E aí eu perguntei para ele, cara, como é que você está fazendo isso? E ele me falou, tô falando assim, assim, assado. Eu falei, não, esquece esse português aí, ela não vai te entender mesmo. Você tem que dizer o seguinte, ó. Primeira coisa, bom dia. Repete aí, bom dia. Aí ele, bom dia, muito bom. Agora você vai dizer assim, ó. Me vê 2 pão aí. Repete aí comigo. Aí ele, me vê 2 pão aí. Tá errado, tá muito errado, não é? Mas no dia seguinte, quando ele foi na padaria, ele foi embora com 2 pães. Tá? E ele chegou feliz da vida na aula, porque ele conseguiu finalmente comprar o pão. Você precisa de ter noção do nível de inglês que você está aprendendo, com quem você está falando, e aí sacar da sua caixa de ferramenta aquilo que você precisa para aquele momento, tá? Does it work já é uma pergunta correta, 100% certa. E a pessoa está perguntando se funciona. Does it work? Outra perguntinha coringa, que você vai poder utilizar em qualquer situação na sua vida. Vamos tentar? Listen and repeat. Does it work? Does it work? Does it work? E aí o Luiz está dizendo, falando do ain't, né? Verdade, ain't também é extremamente informal, negativo de verbo to be. Muito, muito usado. E a resposta é it works all the time. All the time. Sempre funciona. Sempre funciona. E aí eu vou dizer para você um segredinho. Quando você traça, isso falo por mim, por uso próprio, e uso junto aos meus pacientes, por exemplo, dentro da psicologia, tá? Quando você traça meta
com dia e hora para algo acontecer, sabe o que acontece? Geralmente você alcança a meta antes do prazo que você estabeleceu. Quando você deixa de qualquer jeito, fluindo naturalmente, com a vida te levando, o que geralmente acontece é que você não realiza aquilo que você gostaria de realizar, tá? Então, se você quer falar inglês fluente, você precisa de dia e hora para isso acontecer na sua vida. As pessoas acham que quando nós na Wave Menção Linguística falamos que você falará inglês fluente em até 6 meses, é para, por exemplo, vender curso de inglês, jogada de marketing. Não é. É porque eu, enquanto professor, entendo a necessidade de ter prazo. E sabendo disso, eu coloco um prazo para mim mesmo, ok? Para que você alcance a sua fluência. Isso é levado tão a sério na Wave, tão a sério, que você recebe um contrato com isso escrito. Fale inglês fluente em até 6 meses, seguindo o nosso cronograma. E se isso não acontecer, você recebe o dobro do valor investido de volta. É nesse nível de comprometimento que nós temos com os nossos alunos. Resultado, porque o resultado é o que importa, mas tem que ter dia e hora para acontecer. Se não tiver prazo, não realiza. O seu cérebro precisa entender que isso é urgente para você. Vai funcionar sempre. It works all the time. All the time. Show? Vamos repetir essa? It works all the time. It works all the time. It works all the time. Very nice. E a Karina está dizendo aqui, quero alcançar a meta. E depois de alcançar a meta, quando alcançar a meta, eu dobro a meta, né? É bem por aí. Bem por aí. E aí a pergunta agora foi, how do you do it? Em outras palavras, qual é o segredo? Qual é o caminho? Se funciona sempre, qual que é o caminho para isso acontecer? How do you do it? Vamos lá? Repeat, please. How do you do it?